Você já se perguntou o que realmente aconteceria se um astronauta abrisse o capacete no meio do espaço? Será que o corpo explodiria instantaneamente ou os efeitos seriam ainda mais assustadores do que a gente imagina? Prepare-se para descobrir as consequências reais, e mais chocantes desse cenário extremo. Eu sou João Pedro, engenheiro espacial, e se você é curioso sobre os perigos do espaço e quer entender como a ciência vai explicar esses fenômenos, fique então comigo até o final do vídeo. Bom, vamos lá. O corpo humano foi feito para viver na Terra, né? Até onde a gente sabe, sim. Onde tem ar, uma temperatura boa, agradável e tudo funciona direitinho pra gente sobreviver aqui. Só que o espaço é completamente diferente. Não tem ar, faz um frio absurdo, tem radiação perigosa e nada lá foi feito para nós. Se um astronauta então tirar o capacete no espaço, o que acontece é uma sequência de problemas muito sérios. Tudo acontece muito rápido. Bom, vamos lá, vamos entender isso desde o início. Como é que seria esse desastre, né? Bom, primeiro, descompressão e falta de ar. A primeira coisa que rola quando o capacete é tirado é que o ar que está dentro do corpo tenta sair de qualquer jeito. Porque no espaço não tem quase pressão nenhuma. Já na Terra, a pressão do ar da atmosfera ajuda a manter tudo no nosso lugar. Mas no espaço é como se o corpo fosse uma garrafa de refrigerante aberta de uma vez só. O gás quer sair com tudo. Se o astronauta tentar segurar a respiração, pode acabar machucando os pulmões internos, porque o ar vai tentar escapar de qualquer jeito, né? E pode até causar bolhas de ar indo para o sangue, a embolia gasosa. Por isso, o certo seria soltar todo o ar dos pulmões antes de você tirar o capacete, mas não vai tirar, né? Mas mesmo assim, não tem como escapar do próximo problema, a falta de oxigênio. Bom, sem ar para respirar, o cérebro começa a ficar sem oxigênio e em poucos segundos a pessoa começa a ficar tonta, vê tudo escurecendo e desmaia em uns 10 a 15 segundos depois. Não é igual nos filmes que a pessoa morre na hora, né? Instantaneamente. Mas ela perde a consciência rapidinho, sem nem ter tempo de pensar direito no que aconteceu e tirou o capacete, já viu, já perdeu a consciência e foi. Depois o corpo começa a inchar. Como basicamente não tem pressão lá fora, os líquidos do corpo começam a ferver do sangue e do corpo em si, dos órgãos, mesmo sem estar quente. Ebulismo. Isso faz com que o corpo inche principalmente a língua, e os olhos e a pele. Não é igual a virar um balão e explodir, mas a pessoa fica bem inchada e sente muita dor. O sangue perto da pele também pode formar bolhas de gás, o que atrapalha ainda mais a circulação do sangue. O coração tenta bombear o sangue, mas como está tudo bagunçado, ele não consegue direito. E em pouco tempo a pessoa teria convulsões e perderia o controle do corpo. Se ninguém ajudar em até 2 minutos, o coração vai parar de vez de bombear e de funcionar, daí já era, não tem mais volta. Depois, né, ainda tem o frio e radiação. Muita gente acha que a pessoa congelaria na hora, sim, mas não é bem assim também, alguns filmes até retratam, mas não. No espaço, como não tem ar para roubar o calor, o corpo demora mais para esfriar. Mas tem outro problema, a radiação do Sol. Sem a proteção da atmosfera, né, da Terra, a pele queimaria muito rápido, como se fosse um super bronzeado, que machuca de verdade, tá? E ainda pode causar câncer, mas se bem, você vai morrer já em 2 minutos, né? O câncer tanto faz, né? Mas bom, na sombra você congelaria, mas bem devagar, e no sol você queimaria, mas relativamente bem mais rápido. Então o que aconteceria se isso acontecesse na vida real? Por mais assustador que pareça, já aconteceram alguns acidentes em que pessoas foram expostas ao vácuo, mas conseguiram sobreviver. E um caso bem famoso foi do Jean LeBlanc, né? Um técnico da NASA lá em 66. Ele estava testando um traje espacial dentro de uma câmara de vácuo, mas aqui na Terra, né? E durante o teste, a mangueira que levava o ar para o traje dele se soltou, e ele ficou sem proteção nenhuma. Ele contou então que conseguiu sentir até a saliva da língua começando a ferver, porque a água ferve em baixa pressão, e perdeu a consciência depois de 14 segundos. Por sorte, né, um colega entrou rapidamente na câmara e conseguiu dar oxigênio, né, ligando a mangueira em cerca de 25 segundos. Aí ele sobreviveu. O pessoal da equipe também aumentou a pressão, né, da câmera rapidinho. E aí o Jean, ele se recuperou quase que na hora, lá assim, sem nenhum problema grave. Só ficou com dor no ouvido depois. E se o resgate tivesse demorado mais ainda, ele poderia ter tido sequelas seríssimas. Ou até morrido, né? Bom, que sequela maior do que isso, né? Esses casos mostram que se alguém for exposto ao vácuo do espaço, ainda existe uma chance de sobrevivência, se o resgate for bem rápido e eficiente.
O tempo máximo, então, que uma pessoa possa ser salva sem ter danos é de até 90 segundos, na teoria, né? Mas o ideal mesmo é que o resgate aconteça em menos de 30, como aconteceu nesses casos ali do Jim. Depois desse tempo, o corpo começa a sofrer com a falta de oxigênio e as chances de sobrevivência são bem menores, sim. Ainda mais sem sequela, quase zero. E se passar de 90 segundos, aí, meu amigo, é praticamente ir de base, não vai ter mais volta, porque o cérebro já sofreu danos irreversíveis. E aí é quase morte na certa. Então tirar o capacete no espaço mostra como a gente depende da Terra para sobreviver, né? O nosso corpo não foi feito para aguentar o vácuo, a falta de ar e toda a radiação do espaço. Por isso os trajes espaciais e as naves são tão importantes, por isso que elas são bem caras também. Eles são então a nossa casca protetora fora do nosso planeta mãe. E se algum dia a gente quiser morar em outro lugar, tipo Marte, vai ter que levar um pedacinho da Terra junto, né? Senão, não tem como sobreviver. Talvez terraplanar Marte, né? Isso aí é um outro tema de outro vídeo. Então, se o astronauta tirar o capacete no espaço, o resultado é bem rápido e nada bonito. Melhor, gente, vamos deixar no lugar e sempre fechadinho, né? Bom, explorar o espaço é incrível, mas também é um lembrete de como o nosso corpo é frágil fora da Terra. Cada missão, cada traje espacial e cada cuidado tomado pelos astronautas mostra o quanto a ciência e a tecnologia são essenciais para a nossa sobrevivência além do nosso planeta mãe. O espaço pode ser fascinante, mas é assustador ao mesmo tempo, tá? Mas é justamente esse desafio que faz toda essa aventura valer a pena, né? Os nossos grandes heróis, os astronautas. E no fim, é isso. Lembre-se, o espaço está somente a um foguete de distância. E não tire o capacete lá.